Fala pessoal do projeto Dev de Sucesso, tudo bem? Como é que vocês estão? Vamos dar início aqui a uma sequência de videoaulas sobre banco de dados. A ideia é passar os conceitos básicos de banco de dados, coisas que vocês vão precisar no futuro, né, na carreira como dev. É muito importante o conhecimento em banco de dados. Não existe desenvolvedor, não existe programador que não saiba banco de dados. É algo obrigatório para todo programador, para todo desenvolvedor. Então, é uma disciplina bastante importante e a gente vai estar passando o básico, né, de banco de dados até o avançado, né, de início, né, vou passar aqui os princípios básicos. À medida que a gente for avançando, a gente vai chegando nos mais avançados, tá? É, eu me chamo Diego Almeida, sou analista de sistema de formação pelo IFBA. Atualmente eu trabalho com software de automação comercial e também sou desenvolvedor full stack. Eu sou desenvolvedor tanto do front-end, que é a parte visual da aplicação, como também do back-end, certo? Vamos aqui passar para o próximo slide e vamos começar. Então, o que é um banco de dados? Um banco de dados é uma coleção de dados relacionados. Essa definição ela é um pouco genérica. Por quê? Porque se você for pensar bem, é, um livro, uma revista, também é uma coleção de dados relacionados. Só que a gente não pode classificar, pelo menos na área de computação, é claro, uma revista ou um livro como um banco de dados. Porque os bancos de dados eles têm características. E quais são as características? Eles representam aspectos do mundo real. Por exemplo, uma agenda telefônica. Aí já aparece mais com um banco de dados. Na agenda telefônica, você coloca o nome da pessoa e você coloca o telefone. Então ela está representando um aspecto do mundo real. Então aí já pode ser considerado um banco de dados. Só que um banco de dados também é uma coleção logicamente coerente de dados com algum significado inerente, ou seja, precisa haver lógica. Não é qualquer anotação, qualquer papel que você pode considerar um banco de dados. Existe até uma técnica em banco de dados chamada normalização, que ela serve para isso, para você chegar tipo numa empresa, numa organização, ver lá a forma que eles trabalham de maneira bagunçada e você organizar esses dados de uma forma lógica e coerente. Outra coisa também é que um banco de dados ele é projetado, construído e populado com dados para uma finalidade específica, né? Então, por exemplo, tipo um supermercado. O supermercado ele tem lá o banco de dados de mercadoria, que ele é populado com o nome da mercadoria, com o código de barras, com o preço da mercadoria, a quantidade do estoque, e tudo isso tem uma finalidade específica, né? Que é fazer vendas, para o administrador do supermercado dar uma olhada se está faltando algum item, quais são os itens mais vendidos. Então, tudo isso ele consegue fazer a partir de um banco de dados. O banco de dados ele também ele deve possuir um grupo definido de usuários, ou seja, normalmente o banco de dados ele tem a pessoa que vai consumir os dados, e senão não teria sentido o banco de dados existir. E também existem aplicações que os usuários estão interessados, ou seja, que eles utilizam para poder ter acesso a esse banco de dados. Porque assim, normalmente a gente não acessa um banco de dados diretamente. A gente usa aplicações para acessar o banco de dados. Por exemplo, o Instagram. O Instagram ele tem o banco de dados dele, mas a gente que é usuário do Instagram, a gente não acessa diretamente o arquivo de banco de dados do Instagram. A gente acessa através do aplicativo do celular ou então pelo navegador web, né, pelo site lá, que a gente acessa os dados. Então, as aplicações elas servem para isso. Normalmente, o usuário final ele não tem acesso ao banco diretamente. Ele tem acesso às aplicações que acessam esse banco, ok? Então, vamos passar para frente. Vamos falar agora sobre SGBDs. O SGBD ele é um sistema gerenciador de banco de dados. Significa isso. Ele nada mais é do que um software que permite aos usuários criar e manter um banco de dados. Ele tem algumas funções para facilitar a nossa vida e ele facilita o processo de definição, construção, manipulação e compartilhamento de dados do banco. Tem alguns exemplos de SGBDs, eu coloquei aqui alguns, existem mais do que esses, mas aqui são só exemplos. Tem o MySQL, tem o Postgres, tem o Firebird, tem o Oracle, tem o SQL Server, que é o da Microsoft, tem o Firebase e o MongoDB.
Firebase e MongoDB, eles são bancos de dados que a gente chama NoSQL, ou seja, eles são não relacionais. O objetivo desse curso, o foco desse curso aqui é nos bancos de dados relacionais, porque bancos de dados não relacionais já é um assunto mais avançado. Então, normalmente, quando todo mundo que começa com banco de dados, começa com os bancos de dados relacionais, ok? Que são os mais utilizados aí nas diversas aplicações, nas diversas empresas ao redor do mundo, ok? Vamos passando, vamos fazer aqui agora uma prática que a gente vai instalar e criar um banco de dados. Então o processo é bem simples, não tem muita dificuldade. O banco de dados que nós iremos trabalhar vai ser esse aqui, o MySQL, que ele é um banco de dados muito popular, muito utilizado, muitas empresas utilizam. Se vocês clicarem aqui, eles têm aqui essa aba, se vocês acessarem o site mysql.com, tem aqui essa aba Customers, né, que são os clientes que utilizam o MySQL. Você clicando aqui, vocês vão ver alguns clientes famosos que utilizam o MySQL. Aqui eles colocam, por exemplo, Itaú, BBC, e existem outros, né? Por exemplo, o Itaú no Brasil também utiliza. Eles separam aqui por categoria. Aí tem aqui a NASA que utiliza, o governo a Polícia Nacional da Suécia, a Marinha dos Estados Unidos, o Spotify, o YouTube, a Netflix também utiliza o MySQL. Então são muitas empresas assim grandes companhias, grandes empresas que utilizam esse banco de dados. Ele é um banco de dados muito bom para estar trabalhando realmente, certo? Agora sim, a gente não vai instalar o MySQL diretamente na máquina. A gente vai usar uma aplicação que ela facilita um pouco esse processo. Porque assim, banco de dados, ele tem um problema que às vezes você instala o banco de dados na sua máquina, se você precisar desinstalar, para instalar novamente e corrigir um erro, é muito complicado, porque sempre ficam resquícios da última instalação e às vezes você precisa formatar a máquina para resolver um problema simples. Então a gente vai usar aqui um facilitador, que é esse aqui, que é o XAMPP, né? Tem esse nome aqui, algumas pessoas falam Champ, mas a pronúncia correta é XAMPP. Que ele, aqui já fala, né? O XAMPP é completamente gratuito, de fácil de instalar, a distribuição Apache, contendo MySQL, PHP e Perl. A gente aqui só vai usar o MySQL, ok? Então, é muito simples, você vai vir aqui, você vai digitar aqui no navegador MySQL Workbench, tem aqui a opção, você clica em cima e você vai vir aqui, vai clicar em Download. Ele vai aparecer assim, essa mensagem pedindo para você fazer login ou criar uma conta. Você pode clicar aqui, não, obrigado, apenas inicie meu download, né? No thanks, just start my download. Você clica aqui em cima, ele vai começar o download, você vai baixar e vai instalar o banco, certo? E vai instalar o banco não, você vai instalar o Workbench. O Workbench, ele não é o banco de dados em si, ele é só uma ferramenta que facilita a nossa visualização, o nosso trabalho, certo? Vocês vão vir aqui também na página do XAMPP, podem vir aqui nessa URL. Vocês vão baixar aqui de acordo com o sistema operacional de vocês. Como eu estou no Windows, eu vou clicar aqui. Não tem segredo, tá? É só você clicar e fazer o download, ele vai baixar. Tem um detalhe aqui que eu queria falar com vocês, é porque assim, aqui apareceu MariaDB. Aí, o que é MariaDB? Então deixa eu só dar um resumo aqui. Porque aqui fala, não, aqui tem MySQL, só que aqui fala MariaDB. O que seria MariaDB? MariaDB, ele é nada mais é do que um fork do projeto, ou seja, você começar a fazer um software em programação, um fork é o seguinte, você faz um software a partir do outro. Por exemplo, vamos dizer que tem aí o Word, que é um editor de texto, e eu quero criar um novo editor de texto. Melhor que eu ache que seja melhor do que o Word, porque o Word falta alguma coisa. Então eu pego o código-fonte do Word, né? Claro que isso não está disponível, né? O código-fonte pertence à Microsoft, mas vamos supor que fosse. Você pega o código-fonte do Word e a partir desse código-fonte do Word que já existe, você faz as suas melhorias, as suas alterações. Isso é um fork. O MariaDB, ele é um fork do MySQL. Então, ele é um MySQL que foi melhorado com algumas coisas, com algumas funções que foram aprimoradas pela comunidade de desenvolvedores, certo? Mas ele é a mesma coisa.
Então é o seguinte, você vai baixar os arquivos estando baixados, não tem segredo, os instaladores são aqueles instaladores do tipo next, 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 finalizar, próximo, 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 concluir, que a gente conhece. Você vai abrir um instalador, você vai clicar aqui, next, next, pode clicar next, install e esperar a instalação. Ele pediu aqui permissão de administrador, concedi. No Xampp você vai fazer a mesma coisa, vamos esperar aqui a instalação dele. É bem rápida a instalação do MySQL. Vou pausar o vídeo aqui, que pode ser que demore, mas daqui a pouco a gente volta. Pronto, aqui ele completou a instalação do Workbench. Eu não vou eu vou botar aqui para executar por agora, né, que ele já fica executado aqui na nossa tela. Se você não clicar ali, né, ele fica o atalho. Você pode abrir ele depois. Tem aqui. Ele vai abrir essa página aqui. Vamos minimizar por enquanto e agora a gente vai instalar o Xampp. Também não tem segredo. Você vai abrir o arquivo e vai instalar. Apareceu essa mensagem aqui, mas ela não é muito importante pra gente. Você pode ir avançando. Aqui eu vou botar só outro nome de pasta, porque eu já tenho essa pasta aqui que tem algumas coisas. Eu vou botar uma pasta diferente, vou instalar ele numa pasta diferente. Mas você pode deixar do jeito que tá, cara. Você pode deixar assim, não faz problema, não faz diferença não. Aí você avança, não tem segredo. Aqui ele abriu uma página, né? Poderia ter desmarcado, mas você pode também continuar. Porque aqui, ó, eu marquei essa opção. Se eu desmarcar, ele não abre essa página aqui. Aí eu vou avançar, next, e ele vai fazer a instalação. Vou pausar aqui o vídeo porque o Xampp ele já demora mais um pouco para instalar. Então vou pausar, daqui a pouco a gente volta. Pronto. Então voltando aqui, ele terminou de instalar o Xampp. Eu vou clicar aqui em Finish, deixei aqui a opção marcada, né, para ele iniciar o painel do controle quando eu clicar. Se eu desmarcar ele não vai iniciar, mas eu já vou iniciar aqui. Aí vou clicar aqui no Finish, ele vai iniciar o nosso Xampp. Pronto, iniciou o Xampp. O que é que você vai fazer? Aqui tem vários serviços. Depois, no futuro, quando vocês já estiverem lá na frente do nosso projeto, vocês vão precisar de algumas coisas que estão aqui, provavelmente. Mas por enquanto a gente vai usar só o MySQL. Então, você clica aqui no Start, que ele vai iniciar o serviço do MySQL. Vou clicar aqui. Deu um problema aqui na inicialização. Eu vou verificar aqui o que foi e já retorno. Então, pessoal, voltando aqui, para quem teve um erro na inicialização aí do MySQL, quando clicou aqui apareceu uma mensagem de erro e não foi, é porque tem um detalhe que eu esqueci. O que é que acontece? Quando a gente vai instalar o Xampp, apareceu lá uma mensagem, um alerta. Eu disse que isso não tinha importância, mas na verdade tem. Ele alerta sobre o controle de conta do Windows 10, que ele precisa ser desativado para o Xampp funcionar. O controle de conta, ele é só uma notificação, então tipo, não influencia tanto assim na segurança do sistema, vocês podem estar desativando. Mas por algum motivo ele acaba influenciando no funcionamento do Xampp. Então, se vocês tiverem a mesma dificuldade que eu, vocês vão vir aqui, vocês colocam esse UAC, botei só o A, apareceu. O de vocês provavelmente vai estar aqui, vocês colocam aqui e dão OK. Depois disso vocês reiniciam o computador e vocês fazendo isso, vocês clicando aqui, ele vai funcionar, certo? Pronto. Então é só isso. O serviço já está inicializado, aqui, tá vendo? Ele está verdinho. Aqui, ó, Status Change Detector Running, ou seja, o serviço está rodando, beleza. Você vai vir aqui no Workbench, que foi aquele primeiro programa que a gente instalou. Você vai clicar aqui no mais. Connection Name, você vai ter que colocar um nome, pode colocar qualquer coisa, botar aqui, sei lá, curso, pode botar o que você quiser. Username, o user padrão do MySQL é o root, né, que é o usuário raiz. Então você tem que colocar root. Hostname é
esse endereço aqui ele já vai estar configurado, que é porque o servidor ele está rodando na nossa máquina, né? Esse aqui é o endereço que a gente chama de localhost. Então o MySQL está rodando aqui. Por exemplo, se a gente pode ter também um banco de dados web hospedado num servidor web. Aí aqui a gente só colocaria o endereço IP e a porta do servidor do servidor web. Ou então a gente colocaria aqui um URL de conexão, certo? Mas com o que a gente está na nossa máquina mesmo, a gente vai colocar aqui o localhost, né, que é esse 127.0.1 aqui no hostname. A porta padrão do MySQL é a 3306. Vocês colocam essa porta. Username vai ser root. Password, por padrão, ele vem sem password, tá? Então, vocês não precisam colocar password aqui, o que é senha, que por padrão já vem sem. Agora sim, nas novas versões do MySQL tem uma questão relacionada ao SSL, que para você resolver você tem que vir aqui em Advanced, em Others, e eu tenho que botar isso aqui, esse valor, use SSL, botar aqui o igual 0. Tem que colocar isso daqui. Fazendo isso daqui, ele já funciona. Você só tem que vir aqui em Advanced e colocar assim, use SSL recebe 0, tá? Que aí ele vai funcionar. Então aqui agora eu vou fazer o seguinte. Depois feita essa configuração, isso aqui eu coloquei aqui, teste Connect, é só para testar se está funcionando. Aqui. Ele só está dizendo, passou uma mensagem de alerta, mas essa realmente não importa, a gente não precisa se preocupar com ela. É só a gente clicar aqui em OK, que aqui ele criou nossa conexão. Você pode ter várias conexões com vários bancos de dados, tá? Então, essa nossa conexão aqui vai ser a que a gente vai usar, mas você pode criar outras. Não tem necessidade, você só precisa criar outra conexão se você tiver outro banco em outro servidor, com outro endereço IP e com outra porta, né? Então, eu vou clicar aqui, vou dar 2 cliques. Ele vai aparecer isso daqui, você clica aqui, continua de qualquer forma, né? Dá OK, continue anyway. E a gente já está conectado no nosso banco de dados. Ele aparece aqui, essas abas aqui, Administration e Esquemas. Você clica aqui em Esquemas, que ele vai aparecer os bancos de dados que a gente tem. Eles chamam bancos de dados de esquemas, tá? Então o que está aqui em esquemas é o que a gente chama de banco de dados, ok? Aí aqui eles vêm 2 bancos de dados por padrão, que esse banco de dados chama teste e é o banco de dados MyAdmin. Só que aí agora a gente vai criar o nosso para a gente começar a trabalhar. O comando para a criação de banco de dados é create database e o nome do banco, tá? O comando é esse aqui. No nome do banco, você vai colocar o nome do banco. Então, eu vou vir aqui e vou colocar create database. O nome do banco vai ser devs de sucesso. Vou botar assim, tá? Então vai ser o nosso banco de dados. Então teve aqui um errinho. Pronto, beleza. Para você executar a instrução, você clica aqui nesse sinal do raio. Então a partir do momento que eu clicar aqui, ele vai criar um banco de dados e o nome desse banco vai ser devs de sucesso. Então eu vou clicar aqui. Deu um erro aqui, deixa eu ver o que foi. Então, o erro aqui foi o seguinte, é porque nome de banco de dados não pode ter caractere especial. Então eu vou tirar aqui, vou botar assim, devs de sucesso, vou botar dessa forma, tá? O erro foi só isso. Na verdade eu vou encurtar aqui para não ficar esse nome aqui muito grande, vou botar assim só devs, tá? Vou colocar aqui o nome aqui e vou clicar aqui. Ele vai criar nosso banco, ok? Feito isso, você clica aqui nesse botão que ele vai atualizar os bancos de dados que tem disponíveis. Ele apareceu aqui os bancos de dados que eu tenho. Esse dev de sucesso aqui foi... eu cliquei, só que eu falei, não, não vai ficar grande demais, então eu já vou excluir ele aqui. Já vou excluir ele agora, que não tem nada nele mesmo, não vai fazer muita diferença. Eu excluí ele, ele continua aqui, por quê? Porque eu não atualizei. Então você tem que vir aqui no botão atualizar, ele vai sumir, ok? Aí aqui agora,
a gente tem que informar para o sistema o banco que a gente vai utilizar. Porque assim, eu posso ter vários bancos aqui. Então, para ele saber para qual banco que eu estou usando, eu tenho que usar o use, que é esse comando aqui, use, tá? Pronto, voltando aqui um tiquinho. Quando eu falei o comando create database e eu coloquei aqui o nome do banco, eu usei aqui um padrão, não sei se vocês perceberam. Nome do banco. Então vamos lá. Seguinte, instrução em SQL a gente escreve por padrão com letra maiúscula. Isso aqui é um padrão que utiliza para facilitar a vida dos devs, tá? Então, o comando é create database, que é o comando para criar um banco de dados. Ele está em letra maiúscula, certo? Já os nomes dos atributos, os parâmetros, a gente coloca em letra minúscula, ok? Então, por isso que eu coloco assim, create database, e aqui eu coloquei aqui em letra minúscula porque é um parâmetro. Agora a gente vai usar o outro comando que é para a gente selecionar o banco. Que, por exemplo, eu poderia tentar criar aqui uma tabela, alguma coisa, só que ele vai dar o erro dizendo que o banco não foi selecionado, porque eu tenho 3 bancos aqui. Então, o meu SGBD, o MySQL, ele quer saber qual banco que eu estou querendo utilizar no momento. E o banco, esse aqui, é o Devs, tá? Então, vou colocar aqui use Devs, ok? Só isso. Vou apertar eu vou apertar Enter, não. Eu vou clicar aqui nesse símbolo do raio, que é para executar a instrução. Ele vai executar, ok? Use Devs, certo? Ou seja, o banco que eu estou acessando agora, esse banco que eu criei com o nome Devs, certo? Agora, a gente vai passar aqui para o slide. A gente já fez a prática de instalar e criar um banco de dados, certo? Qualquer dúvida vocês podem chamar aí no Discord que a gente vai estar resolvendo. E agora vamos passar para o próximo. Nós estávamos aqui, então vamos lá, tabelas. As tabelas, elas são usadas para armazenar os dados do banco. Elas são organizadas em linhas e colunas e são muito parecidas com planilhas do Excel. Então, por exemplo, uma tabela, a planilha do Excel ela é muito comum, né? Normalmente quase todo mundo usa a planilha do Excel para organizar dados, ou já usou, se não usa, já usou alguma vez na vida. E a tabela do banco de dados ela é organizada da mesma forma, em linhas e colunas. As colunas elas vão representar os campos e as linhas vão representar os registros, ok? Os tipos de dados. Em um banco de dados, a gente tem que definir o tipo de dados que cada campo vai aceitar, tá? Então, vocês vão ver isso daqui na prática isso aqui vai ficar mais claro para vocês, mas eu vou só dar uma passada sobre isso. Existem diversos tipos de dados, vários, são muitos mesmo, mas eu vou falar aqui os que a gente mais usa. Tem aqui o integer, que é para números inteiros. Tem o double, que é para números reais. Pode ser o double ou o decimal, tá? Só que algumas pessoas preferem usar o double, mas existe o decimal também, que ele é para números reais, né? Como vocês sabem, números inteiros são números 1, 2, 3, 4, 5, menos 1, menos 2, menos 3, 0. Números reais é qualquer número, né? Tipo pi, aí já entra, por exemplo, números como pi, já entra dízimas periódicas e coisas assim. Então tem essa diferença. O char, que é para caracteres. No char eu posso colocar qualquer caractere, ele lê isso como um texto, então eu posso colocar qualquer caractere, ok? Qualquer caractere do teclado eu posso colocar. Varchar, ele também é para caractere, só que ele tem uma diferença, que é o seguinte. O campo char, quando você for declarar ele, você tem que definir quantos caracteres você quer. Ou seja, por exemplo, se eu boto que eu quero um campo que vai dizer o sexo da pessoa, tá? Vamos lá. Eu quero um campo, eu tenho uma tabela que eu vou ter o nome das pessoas e o sexo, tá?
E no sexo eu vou ter só M ou F, que vai ser masculino ou feminino. Então eu posso dizer que o meu campo char, ele vai ter apenas um caractere. E isso tem uma coisa interessante no banco. Se botar 2, ele não deixa. Entendeu? Por quê? Vai ser só M ou F. E também tem como você verificar se o usuário colocou alguma coisa diferente de M ou F. Ele também não vai deixar. Mas vamos se até esse ponto. Então, se eu disser que eu quero um campo do tipo caractere que vai ter apenas um caractere, como esse exemplo que eu citei, que eu vou com a tabela que eu vou ter o nome das pessoas e o sexo, e eu disser que o sexo é apenas um caractere, ou M ou F, o banco de dados ele consegue fazer esse processo para mim, tá? O campo varchar, ele tem ele funciona da mesma forma. Ele vai suportar caracteres, só que ele administra a memória. Como assim? Vamos dizer que no campo nome eu vou permitir que o usuário informe um nome de até 200 caracteres, ou seja, um nome com até 200 letras, né, caracteres, tá? E os espaços também contam nesse caso. Só que o usuário, ele só informou 100. Ou então, o usuário, sou eu, por exemplo, só colocou lá Diego. Eu disse que o nome era que o nome ia receber 200 caracteres. Então, o computador, ele reservou 200 espaços de memória para agregar esse nome. Só que eu só usei 5. Se fosse char, esses outros 195 espaços ficariam desperdiçados. Já o varchar não, ele vai administrar essa memória de forma dinâmica. Ele vai fazer o quê? Ele vai liberar esses espaços que não estão sendo usados. Então por isso que é mais comum as pessoas usarem o varchar do que o char, tá? Já o text, ele armazena caracteres e ele armazena um valor bem maior. O varchar, ele só armazena caracteres até 255. É o valor máximo. Já o text, ele é um valor maior. Ele chega a ser a 65 mil caracteres. É 65 mil em uma fração. Então, ele serve também para armazenar caracteres, texto, né? Mensagens, palavras, parágrafos, muitas coisas. Só que numa quantidade bem maior do que o varchar. O char e o varchar, eles têm uma limitação de 255 caracteres, ok? E existe o tipo de dados date, que é para armazenar datas. E dentro de datas, que data é muito usado, existem vários tipos de datas diferentes. Existem datas no formato ISO, existem datas no formato brasileiro e tal, entendeu? Mas a gente vai se aprofundar isso mais no fundo. Uma coisa que a gente quer destacar no banco de dados é que é o seguinte, isso é interessante porque o que o SGBD faz, ele faz uma coisa que é você garantir que o usuário ele informe o dado que você quer. Então, por exemplo, num campo data, vamos dizer que eu tenho uma tabela que eu vou cadastrar o nome da pessoa e a data de nascimento. E eu coloco que na data de nascimento o tipo de dado tem que ser uma data. Obrigatoriamente, o usuário tem que informar uma data. Se o usuário não informar uma data, não for uma data válida, tipo, ele coloca lá o número, qualquer coisa, bota uma data, o cara bota 1, bota 2, ou bota, sei lá, o nome dele, o banco de dados não vai cadastrar, porque ele vai exigir que seja uma data. Então, essa é uma coisa bem interessante que o banco de dados faz. Então, os tipos de dados, eles dão uma segurança para o administrador do banco que naquele campo informado vai ter o tipo de dado que ele precisa, tá? Claro, a pessoa pode botar um dado errado. Isso aí já é um controle, né, muito alto em relação a banco de dados. Tem como validar isso também, só que normalmente essas validações são feitas no lado lá da aplicação, que é o programa aplicativo que está usando. Mas o banco de dados a gente tem essa segurança. Se a tabela é nome de usuário e data de nascimento, eu preciso ter a certeza que no campo data de nascimento a pessoa vai colocar um dado que pelo menos seja uma data. Ele pode colocar a data de hoje? Pode colocar a data de hoje. Pode colocar uma data lá no futuro? Pode.
Mas que vai ser uma data, vai. Pode ser uma data errada, mas vai ser uma data. Entendeu? Então, feito isso, vamos agora para a prática de criar uma tabela, inserir dados e fazer as primeiras consultas. Pronto, então voltando aqui, vamos só recapitular. A gente tinha feito o comando para criar o banco, então vamos colocar aqui. Para você digitar comentário, né, no arquivo SQL, que a SQL é a linguagem que a gente utiliza aqui, você coloca assim 2 traços, aí ele não considera o que você escreve aqui dentro desses 2 traços iniciais e dentro desses aqui finais. Então aqui eu posso digitar comentários, né? Eu posso comentar a minha instrução SQL, o meu arquivo SQL, perdão. Então a gente aqui agora que a gente já viu o comando para criar um banco de dados. Então recapitulando, o comando é create database nome do banco, tá? Se eu colocar aqui minúsculo assim, ó, create e botar assim database e deixar os 2 minúsculos, os 2 maiúsculos, vai funcionar de toda forma. Ele não diferencia maiúscula de minúscula. Não é igual programação não. A gente chama isso de case sensitive. Ele não é case sensitive, tá? Mas, como eu falei, por uma questão de padronização, normalmente instrução SQL coloca em maiúsculo, parâmetro, né, a gente coloca em minúsculo. Então esse é o comando para criar um banco de dados. Aí a gente viu também o comando para selecionar um banco de dados, que é o banco de dados que a gente vai trabalhar no momento, que eu posso criar vários bancos aqui. Então o comando é simplesmente use e o nome do banco, tá? Pronto. Eu vou executar essa instrução aqui, vocês vão ver que não vai dar erro algum, porque isso aqui é comentário. Então ele executa da mesma forma que o algoritmo, é de cima para baixo, da esquerda para a direita. Então primeiro ele vai executar essa instrução. Toda instrução ela termina com ponto e vírgula, tá? Então ele sabe que aqui é o final dessa, e depois disso ele vai procurar a próxima instrução, e ele sabe que aqui é o final dessa. Então eu vou clicar aqui nesse ícone do raio, ele vai executar pra gente. Eu executei aqui, ele criou o banco, tá? Não deu erro nenhum, apareceu aqui esse verdinho. Eu vou clicar aqui para atualizar, apareceu aqui o banco, tá vendo? Ele criou um banco de dados com o nome do banco e selecionou ele, tá? Eu vou excluir esse banco aqui. Para você excluir, você clica com o botão direito e clica aqui Drop Schema, que ele vai excluir o branco. É claro que tipo, você tem que tomar muito cuidado para fazer um negócio desse. Tem até banco de dados que você consegue bloquear essa opção. Mas, como aqui a gente está só fazendo os testes, né, só na nossa aula, então eu vou também excluir esse daqui que a gente tinha criado, o devs, e vou excluir ele. Pronto. Se eu apertar aqui, agora a gente está sem ninguém, tá vendo? Agora, a gente vai criar um novo banco. Eu vou criar aqui um banco, create, database, e eu vou colocar o nome desse banco, supermercado, tá? Então eu vou criar aqui o meu banco de dados, vou executar, vou atualizar, meu banco de dados está aqui, supermercado. Eu vou agora selecionar ele. Então eu vou botar use e o nome do banco, supermercado. Eu vou executar e ele vai selecionar o banco, ok? Agora é o seguinte, como eu selecionei o banco, ele sabe que toda a instrução que eu vou colocar aqui agora vai ser para o banco supermercado. Então, tipo, eu posso ter vários bancos, por isso que use é importante. Eu posso ter vários bancos aqui. Eu posso ter tipo supermercado A, supermercado B, supermercado C. Mas se eu botar que eu vou usar o supermercado A, ele sabe que por padrão, todo comando que eu vou usar aqui vai ser para o supermercado A. É uma coisa até para você tomar cuidado, tá? Normalmente não é comum você ter mais de um banco de dados no mesmo servidor. Normalmente as pessoas colocam bancos de dados em servidores diferentes já para evitar confusão. Mas esse comando do use é importante que você selecione o banco de dados que você quer trabalhar e a partir de agora o Workbench ele sabe que eu vou trabalhar nele, ok? Aí agora a gente vai para a nossa prática, que é criar a nossa tabela. Para criar a tabela o comando é o seguinte,
create table, nome da tabela, e dentro desse parêntese eu vou colocar os meus atributos, tá? Então vamos fazer, eu vou criar aqui uma tabela para armazenar produtos. Então o nome da minha tabela vai ser produtos, tá? Como parâmetro, eu vou ter aqui dentro desse meu parêntese, aqui no final já botei o ponto e vírgula, que é o final da instrução, eu vou ter o nome do produto, tá? O nome do produto, ele é um texto, né? Então, o tipo de dado que eu vou usar tem que ser um dado que aceita texto. Eu vou colocar aqui o tipo de dado text, tá? Então, eu vou criar uma tabela, nome do produto, e o tipo de dado que eu vou aceitar nesse campo, o nome do produto, vai ser text. Para eu adicionar um novo campo, eu coloco aqui uma vírgula, e aqui embaixo, agora eu vou colocar o preço. O preço do produto, ele já não é um texto. O preço do produto, ele já é um número. E a gente voltando aqui na nossa apresentação, aqui como número eu mostrei para vocês números inteiros e números reais. O preço de um produto não pode ser um número inteiro, né? Porque, por exemplo, eu posso ter um produto lá que custa R$10,50, que custa R$2,50, que custa 30 centavos. Então ele tem que ser um número real, ele não pode ser um número inteiro. Então ele vai ter que ser do tipo double, tá? Então, não é que ele vai ter que ser do tipo double. Nesse caso eu vou usar o tipo double que vai funcionar, mas existem outras formas de a gente fazer isso e mais para frente a gente vai ver também. Então eu vou botar aqui double, certo? Eu vou executar esse comando. Então, recapitulando, o comando é create table. Aqui eu coloco o nome da tabela, eu coloco o nome do campo que eu quero, eu coloco o tipo de dado que vai ser aceito naquele campo, a vírgula serve para eu informar um novo campo, e aqui eu fiz a mesma coisa, informei o nome do campo e informei o tipo de dado que o campo vai aceitar. Agora eu vou executar aqui e pronto. Aqui ainda está vazio porque eu não atualizei, mas se eu clicar aqui para atualizar, se eu for aqui em table, já está aqui, ó, minha tabela de produtos, tá? Agora a gente vai inserir dados na tabela. Então eu vou fazer o seguinte, que é bom, eu vou deixar assim, que comando para criar uma tabela, tá? Agora eu vou botar assim, comando para inserir dados na tabela. E aqui eu vou botar comando para buscar dados da tabela. Se eu colocar aqui vou colocar aqui o comando para a gente buscar os dados, só para vocês verem. Então o comando vai ser select asterisco from e a tabela vai ser produtos, tá? Esse select asterisco from, ele significa o seguinte, selecione todos os campos da tabela produtos. Então, se eu fizer isso aqui agora e eu executar, e eu vou usar esse outro raio aqui, que é o seguinte: quando eu clico nesse primeiro raio, ele executa o texto todo, do início ao final. Quando eu clico nesse aqui, ele executa apenas a partir do cursor. Como isso aqui é comentário, ele vai desconsiderar isso daqui. O comando é só esse. Então, se eu botar meu cursor aqui, ele vai executar apenas essa instrução. Então, eu vou clicar aqui e ele selecionou da tabela de produtos o nome de produto e o preço. Não tem produto nenhum, por enquanto. Claro, a gente não selecionou produto nenhum, tá? O que é que a gente vai fazer aqui agora? Esse asterisco aqui,
ele significa os campos que a gente quer buscar. Então, por exemplo, vai ficar mais simples, mais fácil de vocês entenderem quando eu inserir alguns dados. Então, eu vou fazer aqui agora. Eu vou pegar aqui, vou tirar isso aqui por enquanto e vou inserir alguns dados na tabela. Para inserir alguns dados na tabela, a gente usa insert into o nome da tabela, que é produtos. Aqui a gente coloca a ordem dos campos que a gente vai inserir, nome do produto e o preço, vou botar aqui separadinho. E aqui na frente a gente bota values. E aqui a gente vai dizer o valor que a gente vai inserir. Então aqui eu estou dizendo o seguinte: insira dentro da tabela de produtos, nos campos nome de produto e preço, os seguintes valores. Esse aqui, os valores, ele segue essa ordem que eu coloquei aqui. Então, o nome do produto, eu vou botar aqui arroz. E o preço, eu vou colocar aqui R$5. Tá? Eu vou executar esse comando. Vou clicar aqui. Ele executou a instrução. E agora, se eu vier aqui e eu colocar, fazer aquele outro comando, select asterisco from produtos, eu coloco aqui que ele vai executar apenas a partir daqui. Então eu coloco aqui e eu clico aqui, ele já traz o nome do produto e o preço, ok? Vou colocar aqui outro, sei lá, vou botar aqui feijão. Vou sair colocando aqui 8,50. Aí eu vou, para facilitar nossa vida, eu vou copiar essa linha aqui e vou sair colando. Vou botar aqui alguns. Feijão, açúcar, 4,25, detergente, 2,50, deixa eu ver, água, deixa eu ver aqui, coxa de frango, colocar aqui mais um. Colocar assim. Aí aqui agora eu vou fazer o seguinte: se eu posso excluir isso aqui, ó. Isso aqui, como eu já criei a tabela já está criada, eu posso excluir isso aqui. E aqui eu vou fazer o seguinte: eu vou excluir isso aqui também. Vou deixar só o comando para inserir os dados na tabela. Agora aqui eu posso clicar aqui. Aqui agora ele vai executar toda a linha. Lembra que quando eu clicava aqui, por exemplo, se eu clicar aqui, ó, ele vai executar só a linha que está selecionada, tá? Ele executou só essa daqui. Então eu vou excluir e agora eu vou clicar aqui, ele vai executar os outros. Pronto, agora executou todos os outros. Então o comando para inserir dados na tabela é esse: insert into, insert into, insira na tabela produtos, o nome da tabela, nessa ordem, nome do produto, preço, e aqui você coloca os valores, tá? Agora eu vou fazer aquele comando para mostrar dados da tabela.
que é o select asterisco from e o nome da tabela, produtos. Então selecione todos os produtos selecione tudo da tabela produtos. Eu vou clicar aqui e vocês daqui a pouco vocês já vão entender o que é esse asterisco. Então, eu falei aqui, selecione todos, ele trouxe tudo. Ele trouxe tudo que eu tinha. Ele trouxe o nome do produto e o preço. Todos aqui não é todos os produtos, é todos os campos. Então, por exemplo, se eu vim aqui colocar, ao invés de colocar asterisco, eu colocar só nome, underline do produto, quando eu clicar aqui, ele não vai me mostrar o preço, ele só vai me mostrar o nome do produto. Aí eu clico aqui, ele vai me mostrar só o nome do produto. Ou seja, são os campos que eu quero buscar. Porque assim, uma tabela ela pode ter diversos campos, 10, 20, 30, 40. Só que às vezes eu só quero ver 2 ou 3. Então eu uso isso daqui para selecionar os campos que eu quero verificar. Então aqui eu colocando aqui esse parâmetro, ele só trouxe para mim o nome do produto. Se eu colocar aqui preço, você vai ver que ele só vai trazer os preços. Tá vendo? Só vai trazer os preços. E se eu colocar assim, nome, underline, do, underline, produto, vírgula, preço. Aqui eu estou dizendo que eu quero que ele traga o nome do produto e o preço. Dá no mesmo de eu colocar assim. Que assim é todos. Tá? Traga todos os campos. Só que eu colocando assim, eu estou especificando quais campos eu quero buscar. Então, pessoal, essa aqui foi a nossa introdução. Essa aqui foi a nossa introdução a banco de dados, tá? Aqui a gente vê alguns conceitos iniciais, que é a gente entender o que é um banco de dados, o que é um SGBD. A gente fez a prática aqui de instalação e criação de banco. A gente também viu um pouco sobre tabelas, né, a parte inicial, um pouco sobre tipo de dados e vimos uma prática sobre criação, inserindo dados e as primeiras consultas que é para mostrar os dados da tabela. Mais para frente a gente vai fazer aqui, no próximo vídeo eu vou mostrar algumas consultas mais avançadas em relação à tabela, tá? Colocando alguns operadores, alguns condicionais que servem para a gente filtrar os dados, tá? Então a gente vai fazer isso. E também, mais para frente no curso, a gente vai ver um pouco sobre relacionamento e o modelo entidade de relacionamento, né? Que é para fazer diagrama de banco de dados. Então, por hoje é só isso. Obrigado a todos aí que assistiram o vídeo e até a próxima. Valeu!